Boa noite. Tudo bom com vocês? Que a paz esteja com vocês. Amém? É bom, né? Ter a paz do Senhor. Nossa, como é bom. Nesse mundo maluco que a gente vive, são tantas situações que tentam contra a nossa paz, mas nós não temos a nossa paz, né? Nós temos a paz de Cristo, que excede todo entendimento, e é muito bom provar disso, graças a Deus. Deus é bom. Não vai ser sobre a paz que eu vou falar sobre hoje, mas é bom lembrar que nós temos essa paz, amém? Glória a Deus. Eu vou falar um texto em 1 Coríntios 6, 12 a 20, mas como de costume, é legal a gente entender o que estava acontecendo ali quando Paulo escreveu essa carta ao povo de Corinto. Porque, especificamente, esse texto do capítulo 6, dos versos 12 a 20, Paulo fala sobre um pecado que é a imoralidade sexual. Só que eu também não vou falar aqui da imoralidade sexual, porque Paulo usa esse pecado para trazer um ensinamento profundo e maravilhoso para aquele povo e para nós essa noite, eu creio. Mas para a gente entender por que Paulo citou ali essa questão do pecado da imoralidade sexual, é importante e é legal a gente entender o que acontecia lá em Corinto. Então, logo ali no primeiro verso, né, do capítulo 1, já fica claro que, de fato, foi Paulo que escreveu essa carta, né? Porque, assim, a Bíblia tem lá todos os seus livros e tem-se uma necessidade de você entender quem que é o autor de cada livro, né? Nós sabemos que a Bíblia ela é inspirada por Deus ali, mas pessoas escreveram e pessoas escrevem segundo aquilo que, segundo as palavras deles, né? Apesar de ser inspirada, existe ali um tom característico da pessoa. Então, você lê as cartas de Paulo, você consegue entender, você percebe que existe uma semelhança. Você lê os evangelhos sobre a visão de Mateus, você percebe que ele é diferente do evangelho, apesar de contar basicamente a mesma história, pela visão de Lucas, pela visão de João, né? Todos inspirados pelo mesmo Espírito, mas cada autor tem ali a sua inspiração. Então, Coríntios de fato foi escrito por Paulo, porque ele diz, Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e aí ele escreve a igreja de Deus que está em Corinto, aos que têm sido santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, a gente vê aqui que Paulo está escrevendo uma carta para o povo de Corinto, e ele escreve não para qualquer pessoa, ele escreve para aqueles que são santificados e têm sido santificados em Cristo Jesus para serem santos. Então ele tem um destinatário. Ele está escrevendo para aqueles que são santos. Certo? E aí, então, a gente vê que Paulo escreve para um destino, para uma pessoa que vive em uma cidade. E que cidade é essa? É a cidade de Corinto. E essa cidade ela era localizada ali na Grécia, né? E no sul da Grécia, e tem ali uma península, uma grande ilha perto da cidade de Corinto. E tem um pedacinho de terra, um pequeno pedaço de terra, um único caminho de terra, que liga a Grécia, eu não trouxe uma imagem aqui, mas vão imaginando aí. Tem a Grécia, que tem um pequeno pedaço de terra, um único caminho que liga numa grande ilha. E nessa grande ilha ocorriam várias como que fala? Situações comerciais, ocorriam ali vários comércios. Então, necessariamente existia um caminho só para que essa rota comercial acontecesse.
E Corinto estava no meio dessa rota. Ele estava ali do lado da Grécia, mas tinha que passar, por haver um caminho só, tinha que passar toda essa debandada comercial, tinha que passar pela cidade de Corinto. E Corinto acabou sendo uma cidade importante por causa dessa rota comercial. E isso, consequentemente, trouxe coisas boas para a cidade. Porque o comércio acontecia ali, várias pessoas passavam por aquela cidade, havia troca ali de mercadorias, a cidade começava a enriquecer e tinha desenvolvimento na cidade. Então, Corinto era uma cidade desenvolvida economicamente naquela época. Mas, da mesma forma que a rota comercial trazia prosperidade e desenvolvimento, por haver muita circulação de pessoas e pessoas de vários lugares ali, né, daquela era, da Ásia Baixa ali, houve muita mistura de povos, de culturas e de religiões. Então, Corinto também teve essa influência dessa bagunça por várias pessoas virem de vários cantos do mundo comercializar ali. Então, exato, boa, obrigado. Então, aqui, né, é a Grécia, esse lado aqui é a Grécia, e aqui tá vendo que tem um grandão aqui? Esse grandão aqui é a ilha, que não está conectada, ela só se conecta por esse espaço. E veja que a cidade de Corinto, ela necessariamente está nesse caminho comercial. Obrigado. Então, existia essa problemática em Corinto. Corinto habitava ali várias pessoas de vários lugares. E aí começou a ter problemas sociais e culturais. Porque, além de viverem cristãos ali, né, quando Paulo vai a Corinto em uma das suas viagens lá para resgatar o povo e para disseminar o evangelho, cristãos foram aparecendo naquela cidade, mas tinha influência grega, né? Tinha uma influência muito forte grega, tinha uma influência de outros povos com outras religiões que sufocavam o povo cristão de Corinto. Tanto é que a sociedade ela era tão imoralizada em Corinto, ela era tão banalizada em Corinto, que existia, né, uma expressão que era corintizar. Essa expressão corintizar era sinônimo de uma imoralidade social grotesca, grosseira. Então, quando chegava e via um caboclinho lá, falava: "Ô, você está corintizando aí". Parece que é corintiando, né? Não sei não, hein, pastor? Mas você está corintizando, quer dizer, pô, aquele cara está fazendo alguma coisa imoral, alguma coisa muito ruim, alguma coisa muito grotesca, dando referência à depravação que existia na cidade de Corinto. Tá? E Paulo, avançando pela carta, ele lá no capítulo 6, versos 9 e 10, ele cita alguns problemas sociais que tinha na cidade. Ele fala assim no verso 9, capítulo 6: "Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homens que têm relações sexuais com outros homens, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus." Paulo está citando aqui essas características que eram características que aconteciam na cidade, que estavam no meio do povo, aconteciam diariamente no meio daquela sociedade. Então, veja que sociedade suja que era a cidade de Corinto. E veja que desafio que Paulo estava ali diante dele para conseguir
levar a mensagem de Cristo no meio de uma sociedade tão desviada, né? Não é muito longe do que a gente vê hoje em dia, não é mesmo? Então, vamos ver o que Paulo falou para eles, a gente pode usar como estratégia. Mas Corinto ficou, de fato, conhecida por ser uma cidade muito influenciada pela mitologia grega e os seus deuses. Tinha uns jogos, a gente conhece os Jogos Olímpicos, né? Que são as Olimpíadas da Grécia e tudo mais. Tinha um jogo lá, um tipo de jogos, que chamava Jogos Istímicos. Istímicos, porque aonde Corinto existia, esse pedacinho de terra pequenininho que liga um país, né, um grande pedaço de terra ali, a uma ilha, chama istmo. É um pedacinho da geografia aí, tá, pessoal? Chama istmo. Então, os jogos istímicos são referência a esse pedacinho de terra. E era sediado na cidade de Corinto. E olha só que interessante, esses jogos istímicos, tinham lá os jogos tal, mas eram para adoração e devoção ao deus Poseidon, que é o deus grego dos mares. Então eles faziam um jogo, uma celebração na cidade de Corinto para uma devoção a um deus grego. Outro exemplo é que no alto da cidade de Corinto tinha um templo da deusa Afrodite, que é outra deusa grega, a deusa do amor. Então veja exemplos que existiam ali de influência dessa mitologia grega, né, e desses deuses gregos diferentes do nosso Deus. De fato, Corinto, então, era uma cidade sinônimo de a cidade do pecado. Tá? E aí, diante desse contexto, que a gente chega ali na mensagem em que Paulo fala no capítulo 6, dos versos 12 ao 20, e de fato é onde a gente vai refletir e vai se aprofundar aqui e entender. Então, eu vou ler com vocês aqui os versos 12 a 20. Boa, obrigado. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus, pelo seu poder, ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois está escrito, os dois se tornarão uma só carne. Aquele, porém, que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo, mas quem comete a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Foram comprados por um preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Fica bom da gente entender esse texto quando a gente entende ali a depravação que era a cidade, né? E aí, diante de todos aqueles problemas sociais e morais, Paulo pega a situação da imoralidade sexual para trazer ensinamentos cristãos e santos para aquele povo. E eu creio que a gente consegue tirar bastante coisa desse texto para nós também. Se a gente começar ali nos versos 12 e 13, ele começa o texto assim, entre aspas, tudo me é permitido,
E aí depois, mas nem tudo convém. De novo, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. E aí ele continua: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aqui é interessante, porque vem, se você puder projetar o texto, por favor, porque aí ajuda. No texto está escrito assim, tudo, antes, por favor. Está escrito, tudo me é permitido, e aí perceba que o tudo me é permitido está entre aspas, né? E aí fecha aspas e está escrito, mas nem tudo me convém, e depois tudo me é permitido, entre aspas, de novo, mas eu não deixarei que nada me domine. O que parece que está acontecendo aqui é que Paulo estava ali combatendo o povo. Paulo estava ali falando, pessoal, o que vocês estão fazendo não é certo. Pessoal, voltem para o verdadeiro evangelho. Pessoal, não usem da liberdade para viver essa depravação. E o pessoal parece que o pessoal estava respondendo para Paulo. Ô Paulo, tudo me é permitido, Paulo. Fica tranquilo. E Paulo vinha e rebatia, filhão, mas nem tudo convém. E aí o povo pegava e falava, Paulo, eu sou livre, eu sou salvo. Deus me libertou, Jesus me salvou, Paulo, tudo me é permitido. Você não está entendendo. E aí Paulo respondia, mas eu não deixarei que nada me domine. E aí eles pegaram e falaram de novo, Paulo, você não sabe que os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos? E aí Paulo responde, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, nesses dois versículos parece que tem um diálogo ali acontecendo em que o povo tentando se defender e Paulo vinha e rebatendo e falando, filhão, calma, não é assim. Não usem da liberdade para satisfazer os seus prazeres. Se a gente vê lá em Gálatas 5,13, Paulo falou isso aí, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Então Paulo estava rebatendo eles, Paulo estava tentando trazer eles de volta para a realidade. Quando Paulo fala essa última parte que eles falam, os alimentos são para o corpo e o estômago para os alimentos, Paulo fala assim, mas Deus destruirá ambos. Ou seja, o que Paulo está falando tudo é passageiro. Isso aí que vocês estão falando, que o corpo é para o alimento e o alimento para o estômago, isso aí vai passar. Porque eles estavam tentando fazer uma analogia em que, assim como o apetite é biológico e o estômago serve para digerir essa comida, eles estavam tentando falar assim, Paulo, o desejo sexual também é biológico. E o corpo serve para satisfazer o desejo. O alimento são para o corpo e o estômago e tal. Pesquisando, você vê que é um ditado da época lá. E eles estavam tentando se defender dessa forma. E Paulo falou, filhão, o alimento e o estômago vai passar. Mas o corpo, ele é sagrado para o Senhor. Porque ele fala depois, o Senhor ressuscitou, Deus ressuscitou o Senhor e também ressuscitará vocês. Por isso, guardem o corpo de vocês, porque o corpo de vocês é especial para o Senhor. Ele fala, vocês não são membros do corpo de Cristo? O corpo de vocês não é para satisfazer o desejo da carne. Da mesma forma que vocês estão pensando que o estômago satisfaz o seu desejo pelo alimento. Então é isso que Paulo estava explicando para eles, quando ele rebate essa questão dos alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Paulo está falando, cara, vocês têm vontades, mas não usem o corpo de vocês para satisfazer a vontade
que vocês estão sentindo. Porque o corpo de vocês, como a gente já leu, é lugar de habitação do Senhor. A gente precisa guardar o nosso corpo. Porque um dia a gente vai ressuscitar. Amém? Graças a Deus. E o corpo, que é corruptível, se transformará em incorruptível. Haverá uma transformação, mas o corpo vai estar lá. E se a gente destrói o corpo que o Senhor deu para nós, como que vai acontecer depois? É isso que Paulo está falando para eles. E é isso que Paulo está falando para a gente. Guarde o corpo de vocês, guarde o santuário, guarde o templo do Senhor. Porque o corpo de vocês é muito mais do que carne e osso. É muito mais do que a gente consegue imaginar e que a gente consegue enxergar. Deus nos ressuscitará em nossos corpos. Paulo está falando novamente aqui a importância de cuidarmos dos nossos corpos, pois viveremos essa vida sim, mas teremos uma vida eterna reservada para nós com corpos transformados. Lá em 1 Coríntios 15 fala desse texto, pois é necessário que o corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi tragada pela vitória. Amém. Graças a Deus, assim acontecerá com a gente, queridos. Vamos crer até o final, porque nós viveremos isso. Amém. Além disso, Paulo fala que o corpo é um membro de Cristo. Nosso corpo é destinado para o Senhor e para a utilidade dele. Nós somos braços do Senhor, nós somos utensílios do Senhor nessa vida. Deus colocou uma missão para a gente ir caminhar, para a gente ir avançar, para a gente ir proclamar as boas novas do Senhor para outras pessoas. Nós temos essa missão. E a gente só consegue fazer isso com o nosso corpo, com a nossa vida. Se a gente tem uma vida depravada, uma vida bagunçada, como que a gente vai proclamar as boas novas se a gente não reflete as boas novas? De novo, Paulo está falando para eles, meus amigos, vocês são utensílios do Senhor, vocês são braços do Senhor, vocês são membros do Senhor. Então, hajam como membros de um corpo santo, porque o cabeça desse corpo é santo. Não tem como o braço não ter o mesmo DNA do meu peito, da minha perna, da minha cabeça, não tem como, porque um corpo só, ele é igual, ele pertence ao mesmo corpo. Se nós pertencemos ao corpo de Cristo, nós temos que ter o DNA de Cristo. Amém? Se a gente continuar ali no capítulo 6, né, na sequência, no verso 17, ele fala, aquele, porém, que se une ao Senhor é um espírito com ele. Em resumo, Paulo está falando, fujam do pecado. Apesar de vocês estarem vivendo nessa sociedade pecaminosa, nesse mundo sujo, nesse mundo bagunçado, fujam do pecado. Porque vocês são separados. Vocês são santos e vocês precisam guardar o corpo de vocês. Vocês precisam guardar a vida de vocês. Por quê? Porque vocês têm algo maior reservado a vocês. Vocês ressuscitarão, o corpo de vocês vai estar ali. Quando vocês ressuscitarão, vocês são membros do Senhor, vocês precisam proclamar a palavra, vocês precisam ir, e com isso, a vida de vocês, que é esse instrumento. Se vocês não guardarem a vida de vocês, fica difícil, fica complicado. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo ali para aquele povo. Claro que Paulo fala muito mais bonito do que eu aqui, né? E ele tem palavras muito melhores, mas essa é a mensagem que ele está trazendo até o verso 17. No momento que a gente se une ao pecado, a gente não se une a Cristo e a gente fica longe de Cristo, e aí tem um problema. No verso 19 chega o grande verso, né, que
que a pastora também citou, que nós somos templo, e a mensagem do verso 19 é essa: caso vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus, vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Paulo vem rebatendo forte nessa questão de guardar o corpo, de guardar a sua vida, e olha o ponto que ele chega argumentando para aquele povo. Ele fala: vocês são templo do Espírito Santo, guardem a vida de vocês. Vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. E aí parece que Paulo pega pesado, né, quando ele fala: vocês são templo do Espírito Santo. E o que a palavra fala sobre isso? Lá em João 7, 38 e 39, está escrito: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam aos que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ou seja, Jesus estava dizendo que o Espírito habitaria no coração daqueles que crescem nele. Então Jesus mesmo disse, não é Paulo que está falando ali na hora. Jesus falou isso, e Paulo trouxe esse ensinamento de Jesus e está rebatendo aquele povo. Em João 20, 22 está escrito: depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Jesus aqui, depois que ele ressuscitou, que ele encontrou o pessoal, ele pegou e falou: recebam o Espírito Santo. Ou seja, Jesus estava dando o Espírito para que vivesse junto com eles. Em Romanos 8, 9, está escrito: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, se vocês têm o Espírito, vocês são de Deus. Se vocês não têm o Espírito, vocês não pertencem a Cristo. 2 Coríntios 6,16, está escrito: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo do Deus vivo. Como Deus disse: habitarei com eles e entre eles andarei, serei Deus deles e eles serão o meu povo. Graças a Deus. Não é maravilhoso a gente saber que nós somos, de fato, a habitação do Espírito de Deus? Sempre quando eu penso no Espírito Santo, eu penso naquele texto que fala que o Espírito Santo, ele é o próprio Espírito de Deus. É o Espírito que entende aquilo que Deus fala, aquilo que Deus pensa. Eu vou, se alguém souber essa referência aí, eu acho que está em Coríntios, eu não anotei aqui. Hã? Não, é um outro texto aqui que é, eu esqueci, não sei se eu anotei. Que ele fala que o Espírito Santo, ele é o Espírito do próprio Deus que entende as coisas de Deus. Ele acho que é final de 1 Coríntios ou 2 Coríntios. 2:11. Isso aí. Quem conhece os pensamentos de Deus é o Espírito de Deus. E é esse Espírito. Então, quem conhece os pensamentos do homem é do homem. E quem conhece os pensamentos de Deus é o Espírito de Deus. É esse o Espírito que habita em nossos corações, cara. É o Espírito que revela os pensamentos do Senhor, está dentro de nós e habita em nós. Quando eu penso no Espírito Santo, eu lembro desse texto, obviamente não da referência, vocês perceberam aqui, mas é muito fantástico
você entender isso, porque aquele Espírito que está dentro de você é o próprio Espírito do Senhor, que conhece dos pensamentos de Deus, cara. Eu acho magnífico isso. E Paulo estava falando isso para aquele povo. Deus escolheu habitar em nós, em nossos corações, a partir do momento que a gente reconhece o sacrifício de Jesus. A partir desse momento, desse reconhecimento, nós deixamos de ser de nós mesmos, a gente deixa de fazer os nossos desejos, a gente deixa de buscar as nossas satisfações, a gente deixa de satisfazer a nossa carne para a gente seguir a vontade de Deus. Por isso que Paulo fala, vocês não são de vocês mesmos, vocês são do Senhor, que foram comprados por um preço. Porque quando nós somos do Senhor, o Espírito de Deus habita em nós, e aí a gente não busca mais as nossas satisfações. Vocês percebem que é a válvula de escape daquele povo? Paulo não está falando, cara, para de fazer isso, é errado, apontando o dedo, sai. Não, Paulo está falando, meu querido, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Creia nisso. E o Espírito Santo vai habitar em seu coração. Busque essa santidade. E nesse instante, você vai deixar de fazer essas coisas ruins, essas vontades da sua carne, porque você vai querer agradar e buscar a vontade do Espírito. E assim é conosco, queridos. Essa é a nossa válvula de escape. Quando a gente está ali bagunçado, cara, nos nossos pecados, nos nossos desejos, olhando para aquilo que a carne está pulsando na nossa vida, a gente tem que falar, eu sou comprado pelo sangue de Jesus. Que o Espírito Santo conduza a minha vida, os meus pensamentos, porque é por aí que a gente sai e vence as vontades e o domínio da carne. Amém? Vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por um alto preço, por um preço. A gente vivia no pecado, o nosso destino era a morte e o sofrimento, mas Jesus nos salvou e nos livrou da salvação do pecado através do seu sacrifício. Ele morreu e ele ressuscitou, e nós ressuscitaremos em Cristo Jesus na hora da glória do Senhor. Quando ele voltar, nós subiremos com ele e, nossa, aí vai ter mais nada que vai bagunçar a nossa vida. Vai ser só alegria, vai ser só bênção, vai ser só paz, vai ser só, meu Deus, a gente vai estar direto do canal da fonte da água viva ali, cara, não vai ter nada que vai nos atrapalhar, vai ser só sombra e água fresca, né, Lu? Vai ser bom demais. Que a gente não se perca no caminho e que a gente chegue até lá para a glória do Senhor. Em Coríntios 15, 21, 22 está escrito, visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Da mesma forma em que Adão, todos morreram, que através de Adão veio o pecado, em Cristo todos voltarão a viver por causa do sacrifício do Senhor. Creia nisso, querido. Creia nisso porque vai chegar o nosso dia. Amém? Nós não somos de nós mesmos, então nós somos propriedades de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo e nós somos templos do Espírito Santo. É isso que Paulo está trazendo para aquele povo e é isso que nós estamos sendo ministrados pelo Espírito essa noite. E aí, o que é ser o templo do Espírito Santo, né? Eu comecei a pensar nisso e pesquisando e lendo, e me veio um pouco a analogia do tabernáculo lá em Israel, né, quando eles estavam começando ali a organização deles, que eles levavam a tenda, né, e tiravam a tenda, andavam e botavam a tenda. E o que a tenda representava? A tenda representava a habitação de Deus, a presença de Deus ali num lugar físico, né?
eles ainda não eram uma sociedade ali estabelecida, né? Então eles eram meio que peregrinos, então eles tinham uma tenda. Depois, quando eles de fato se firmaram, eles construíram o templo, e aí sim teve lá um templo de pedra, né, fixo. Mas o tabernáculo era isso, era a representação da presença de Deus, a habitação do Senhor. E o tabernáculo era santo e sagrado. Então, se a gente lê lá, né, no começo da história da Bíblia, lá em Levítico, a gente vê algumas características do que era esse tabernáculo. E aí a gente sabe lá que haviam vários rituais para o sacerdote. Primeiro que não era qualquer um que entrava lá, né? Então tinha o cara específico lá, o sacerdote certinho que entrava. Ele também não podia entrar de qualquer jeito. Ele tinha que fazer rituais de purificação, ele tinha que oferecer sacrifícios, ele tinha que ter uma conduta adequada para poder chegar ali até o Santo dos Santos e ter da presença do Senhor naquele momento. Então, tanto é que se ele chegasse naquele momento, naquela presença, naquela situação, de qualquer maneira, de qualquer jeito, estivesse passando, cara, deixa eu chegar aqui e falar com meu Deus, ele morria. Não é verdade? Então, existia uma conduta adequada para habitar, para estar na presença do Senhor. Ele precisava se preparar, ele precisava ter uma boa vida, uma boa conduta para desfrutar da presença do Senhor. Caso não, ele morreria. E aí, de fato, aqui, eu não estou falando isso para a gente, não, vou morrer, né? Não é isso que eu estou dizendo. Não é trazer esse medo. Mas é trazer essa analogia de que, assim como o tabernáculo representava a presença de Deus e era necessário uma conduta específica, uma conduta santa, uma conduta adequada para desfrutar da presença de Deus, nós somos o templo do Senhor. E nós somos a habitação do Senhor. E por que a gente não busca essa conduta e essa vivência adequada, essa vivência santa, para desfrutar da presença do nosso Deus? Às vezes eu tô nessa também, tá? A gente vive na graça, né? A gente vive na liberdade, a gente vive no oba-oba, a gente fala, pô, Deus, eu tô no trânsito, eu tô com o Senhor. Eu tô na minha casa, eu tô com o Senhor. Eu tô lavando louça, eu tô com o Senhor. É tão bom, né, estar com o Senhor. É fantástico a gente estar com o Senhor. E graças a Deus, a gente tem a presença do Senhor onde a gente quiser e a todo instante. Mas a gente não pode se esquecer e banalizar a presença do Senhor. Porque o nosso Deus, ele continua sendo santo. Nosso Deus, ele continua sendo poderoso. Nosso Deus continua sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas ele também é nosso amigo. Mas a gente não pode tratar ele como um amigo qualquer. A gente precisa buscar essa santidade, a gente precisa correr atrás dessa santidade. Domingo passado a pastora falou ali de Salomão, e Salomão, ele teve muito e foi abençoado. Mas por decisões erradas, por alianças erradas, ele deixou o pecado entrar e Salomão foi perdido. Ele teve um fim triste, ele teve um fim, que nem a pastora falou, melancólico, porque ele se desviou do caminho do Senhor. Nós somos templo do Espírito e a gente não pode deixar o pecado habitar em nosso coração. Pensando nisso, e aí eu estou concluindo já, eu lembrei daquele texto em que Jesus estava indo para a Páscoa e ele parou no templo e fez ali o rebuliço no templo. E aí a gente pode pensar nessa situação e fazer uma conexão com o que Paulo está falando sobre o templo. Se a gente ler esse texto, está lá em João, capítulo 2, versos 13 a 17. Está escrito assim: quando já se aproximava a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo encontrou alguns vendendo bois, ovelhas e pombas.
e outro sentado diante de mesas trocando dinheiro. Então, ele fez um chicote de cordas, ele é Jesus aqui, tá? Ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas, virou as suas mesas e disse aos que vendiam pombas: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. O templo de Deus é santo e é sagrado. E é preciso ter zelo à habitação do Senhor. E, de novo, nós somos o templo do Espírito Santo. A bagunça que estava no templo de Deus, olha como Jesus agiu diante daquela baderna. O texto fala, ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. E ele falou, tirem isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Parece que Jesus estava furioso, né? Quando ele viu aquela bagunça no templo. E aí eu penso, como que está o nosso templo, cara? E a reflexão que eu quero terminar e fazer com vocês é essa. Foi a reflexão que eu fiz quando eu cheguei no final dessa mensagem. Eu falei, como está o meu templo? Jesus ficou furioso, cara, quando ele viu o templo de Deus ali bagunçado. Porque o templo do Senhor, ele é sagrado. Ele é onde Deus habita. Ele é santo. Não tem como a gente querer ser a habitação do Senhor se a gente não busca essa santidade, se a gente não quer ser santo, se a gente está todo bagunçado. Não funciona. Eu falei, Deus, como que tá, Senhor? Eu fiz uma reflexão, como que tá o meu templo, cara? Como que tá a minha vida? Será que tá esse mercado bagunçado? Será que meu coração tá cheio de cambista, tá cheio de pomba, boi, um monte de gente gritando, fazendo uma bagunça? Mas eu tô aqui todo domingo falando, Deus, aleluia, o Senhor é bom, Senhor, tu és bom. Como que tá? Como que tá o meu coração? Como que tá o coração de vocês? Essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês e que a gente pensasse como que a gente tem sido a habitação do Senhor. Que a gente lembrasse de fato o que é a habitação do Senhor, o zelo que a gente tem que ter, que a gente carrega Deus em nosso coração. E lembrasse desse exemplo de quando Jesus se colocou diante do templo, quão furioso ele ficou. Ele falou, cara, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo com a habitação do meu Pai? Hoje Jesus está nos ensinando e nos lembrando que somos o templo do Espírito Santo de Deus, mas isso exige zelo, exige arrependimento, exige santificação, exige reconciliação. Jesus está diante de nós agora, diante das nossas vidas, assim como ele esteve diante lá daquele templo, lá em Jerusalém, e está olhando para a gente. E como será que Jesus está reagindo aí diante do templo de cada um de nós? Mas ele, da mesma forma que ele chegou naquele templo e ele viu toda aquela bagunça, ele teve zelo e vontade de limpar aquela bagunça e trazer santidade de novo e purificar aquele templo. E ele pode fazer isso por nós. Ele pode limpar o nosso templo, a nossa bagunça, ele pode trazer ordem de novo na nossa vida, ele pode santificar a nossa vida, ele pode fazer isso. Mas a gente precisa reconhecer, a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e falar, Deus, eu estou bagunçado, eu estou sujo, eu estou fazendo um mercado do seu templo. Mas entra na minha vida, Senhor, e limpa o meu coração, porque eu estou entendendo essa noite que eu sou a habitação do Senhor e a tua casa tem que ser santa e eu tenho que ser santo, Deus. Que assim a gente consiga refletir essa noite, queridos. Que a gente
Tenha essa consciência, que o Espírito Santo fale ao nosso coração, para a gente de fato entender que nós somos a habitação. E quão maravilhoso é ser a habitação do Senhor. Mas a gente tem que ter zelo por essa habitação. Amém? E eu quero orar e terminar a mensagem. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco, meu Pai, em todo o tempo. E hoje, meu Deus, nós estamos entendendo, Senhor. Ou se nós ainda não entendemos, Senhor, que o Senhor nos revele, Pai, que nós somos a habitação do Senhor, Deus. Ó Deus, quão maravilhoso é sermos a habitação do Senhor, meu Deus, aqui nessa vida, nessa terra, porque nós podemos desfrutar, Senhor, da Tua presença a todo tempo, nós podemos desfrutar, Senhor, da Tua presença quando quisermos, Senhor, mas não do jeito que a gente quer, Senhor. Nós precisamos, Senhor, desfrutar da Tua presença de uma maneira santa, Senhor, porque o Senhor é santo, meu Deus, e nós queremos, Senhor, cuidar, meu Deus, da Tua habitação, Senhor. Ó Pai, que o Senhor limpe os nossos corações, Senhor, que o Senhor limpe as nossas mentes, meu Pai, que toda a bagunça, Senhor, toda a imundície, meu Deus, que há na nossa vida, Senhor, no nosso coração, Pai, tudo aquilo, Senhor, que anda contra os Teus caminhos, Senhor, que o Senhor passe agora o Teu sangue e purifique, Senhor, a nossa vida, Deus. Porque verdadeiramente, Senhor, nós queremos desfrutar da Tua presença. Nós queremos ser habitação, meu Deus, habitação agradável ao Senhor nessa terra, Senhor. Ó Deus, som dos nossos corações e som das nossas mentes, para que a gente, meu Pai, não seja contaminado, Senhor, pelas maldades desse mundo e pelos pecados dessa vida, Deus. É o que eu oro, meu Deus, e te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus bom, e quando há um arrependimento verdadeiro, Pai, o Senhor não deixa passar, Deus. Muito obrigado, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.